Olá, eu sou a professora Roberta, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Eu espero que vocês estejam bem, estudando bastante e conseguindo resolver todas as atividades. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a sua professora, tudo bem? Vamos lá. Ainda continuando o sistema de numeração decimal. Só que hoje nós vamos trabalhar com decomposição. Composição dos números na parte 1. A composição nós trabalhamos um pouco já. Hoje nós vamos abordar a decomposição. A nossa rotina. Item 1. Sistema de numeração decimal, decomposição e composição de números. Item 2. Realização das atividades das páginas 184 e 185. E por último, tarefas. Sistema de numeração decimal, decomposição, composição dos números. Você vai pegar sua apostila e vai abrir lá na página 183. Acompanhe junto comigo. A professora Mônica, quem é a professora Mônica mesmo? Vocês se recordam? É da turminha de Luan. A turma do Luan vem acompanhando vocês desde a educação infantil. Como eles estão crescendo junto, agora eles estão no 3º ano. E ela pediu aos seus alunos que representassem o número 158 de maneiras diferentes. Veja como Felipe e Maria fizeram. Felipe, eu escrevi 158 igual a 100 mais 50 mais 8. A Maria, eu escrevi assim, 158 igual a 15 dezenas mais 8 unidades. Quem será que fez corretamente? Os dois, porque são apenas representações diferentes de um mesmo número. Essa é a representação do número 158. Enquanto Felipe colocou 100, olha aqui na minha mão, a plaquinha da centena, 100 mais 50. Para compor os 50, eu preciso de barrinhas da dezena. Quantas seriam? 10, 20, 30, 40, 50, ou seja, eu tenho aqui uma centena, mais 5 dezenas e ainda estão faltando 8 unidades. As unidades eu utilizo cubinhos, então vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu consegui compor o número 158. A Maria escreveu 15 dezenas mais 8 unidades. Como será que a Maria fez isso? Vamos lá? A Maria, ela não utilizou a placa da centena. Ela utilizou dezenas. Então, vamos lá? São 15. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque cada barrinha dessa eu conto de 10 em 10. Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Mas eu ainda preciso de 8 unidades. As unidades eu vou compor com cubinhos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que número nós conseguimos compor aqui? Nós, né? Com a ajuda da Maria. 158. Ou seja, são diferentes representações para um mesmo número.
Você acha que as representações do número 158 que Felipe e Maria fizeram estão corretas? Será que eles acertaram? Olha lá. Todos os cálculos que nós fizemos aqui, ó, com o material dourado. Sim, estão corretas. Os dois fizeram o mesmo cálculo. Agora, próxima atividade. Vamos relembrar a escrita aditiva, ou seja, quando eu somo, conto tudo junto. E a multiplicativa, que é quando eu faço multiplicação, ou seja, a continha de vezes. 200 igual 100 mais 100. Então, vamos compor aqui no material dourado? 100, uma placa que representa uma centena, mais 100. Outra placa que também representa uma centena. Então, eu tenho 100 mais 100 igual 200. Olha lá, 200 o quê, professora? 200 unidades. Ou 20 dezenas ou 2 centenas. Reparem bem que ela está utilizando o caderno. Vocês também precisam acompanhar com o caderno, a apostila de vocês, para não perder nenhum detalhe. Atividade 1 da página 184. Agora, vocês vão utilizar lápis e também as bolinhas de papel que nós combinamos que representariam os cubinhos do material dourado, ok? Então, vamos lá. Acompanhe a leitura comigo e vamos fazer a decomposição dos números indicados. 256. Então, eu tenho aqui, olha, 200. Para formar 200, eu preciso de 2 placas da centena, porque 100, 200. 50. Como que eu formo 50, professora? Olha aqui. 5 dezenas. Então, para representar as dezenas, eu utilizo barrinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu consegui já, ó, 250. Mas, professora, não são 250, é 256. O que está faltando ainda? As unidades, muito bem, que são um total de 6. Então, vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, tem outra forma de representar ainda. Eu posso não utilizar as centenas, então eu vou guardar aqui as plaquinhas que representam as centenas, e posso decompor e compor esse número utilizando dezenas e unidades. Então, vamos lá? Quantas são as dezenas? 25. Então, eu preciso de quantas barrinhas dessa? 25. Então, vamos lá? Vamos contar de 2 em 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e mais uma, 25. Então, aqui eu tenho 25 dezenas que equivalem a 250 unidades. Professora, não são 250 apenas, eu ainda preciso compor mais 6 unidades. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como nós estamos trabalhando a decomposição, o que significa? Significa que eu fiz a troca das plaquinhas de centena por barrinhas de dezenas e eu consegui decompor em barrinhas que
de quantidades menores, tudo bem? Então, aqui eu tenho 25 unidades ou 225 dezenas, perdão, ou 250 unidades. Com mais 6, 256, porque nós estamos fazendo várias representações de um mesmo número. Olha lá, 256 novamente, mas agora eu tenho 200 mais 50 mais 6. De novo, vamos lá. 250, ou seja, 5 dezenas, 10, 20, 30, 40, 50. Então, aqui eu já consegui 250. E tá faltando mais 6 unidades. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 256. Vocês repararam que até agora nós estávamos falando do mesmo numeral? Nós só fizemos representações diferentes. E agora nós vamos fazer a escrita multiplicativa. O que seria isso? Se nós fôssemos trocar todas essas centenas e essas dezenas por cubinhos de unidade, nós conseguiríamos formar o número 256, ou seja, decompor tudo em unidades? Sim, só que nós levaríamos muito tempo contando até chegar a 256 com esses cubinhos. Então, para isso, a multiplicação, ela vem para nos auxiliar e facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. 2 vezes 100. Então, eu tenho 2 vezes a plaquinha da centena, que equivale a 200. 200 o quê? 200 unidades. É porque eu não vou ficar contando até chegar no 200 com esses cubinhos menores. Então, eu pego a placa, porque aqui eu tenho certeza que cada uma dessa tem 100 unidades. 100 mais 100, ou seja, 2 grupinhos de 100, 200. E o mesmo raciocínio eu vou fazer para efetuar a decomposição das unidades, das dezenas. Então, vamos lá. 5 grupinhos de 10. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu vou utilizar a multiplicação? Porque se eu ficasse contando 50 cubinhos desse, eu conseguiria? Sim, mas eu levaria muito tempo. Então, eu vou utilizar multiplicação para facilitar a minha vida. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 10, porque cada barrinha dessa eu tenho 10 unidades, que são 10 cubinhos desse, certo? Então, aqui eu teria 200 cubinhos e aqui eu teria mais 50 cubinhos. E ainda eu tenho que compor mais 6 unidades. Agora, eu não tenho outro jeito a não ser as unidades simples. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, eu falo que eu tenho 6 grupinhos de 1. Igual lá na sua sala. A sua professora tem um grupão de 30 alunos, mas ela enxerga você um grupinho de 1, porque ela passa atividades diferentes para vocês, ela toma leitura e você acaba se tornando um grupinho no meio do grupão. E a mesma coisa aqui com os numerais. E nós temos mais uma maneira de representar 256. Olha lá. 2 vezes 10 vezes 10, por que 10 vezes 10? Porque 10 vezes 10 eu componho 100. E 2 vezes 100, 200. Mais 5 vezes 10, mais 6 vezes 1, igual a 256 também. Próxima atividade, lá na página 184. Agora, nós vamos decompor 840. Vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
800. 40 agora. Vamos lá. 10, 20, 30, 40. Então, eu tenho aqui 8 centenas, ou seja, 8 grupinhos de 100, mais 4 dezenas, 4 grupinhos de 10. 8 centenas, mais 4 dezenas e 0 unidades. Por que eu não peguei nenhum cubinho dessa vez? Porque o 0 representa a ausência de quantidades. Eu não tenho nenhum número, nenhum algarismo na ordem das unidades. Mais uma maneira para representar. 84 dezenas. Então, eu teria que pegar 84 barrinhas dessa. Só que como demora muito tempo, nós já entendemos, olha, mais 0 unidades, nós vamos passar para a escrita multiplicativa. É agora que a multiplicação auxilia a nossa vida. Mas antes disso, temos ali, ó, 800 mais 40. Nós já fizemos aqui. Agora a escrita aditiva e multiplicativa. Eu tenho 8 grupinhos de 100, aqui, mais 4 grupinhos de 10, 4 dezenas, e mais quantos grupinhos de 1 será? 0. Por quê? A mesma regrinha. O 0 indica a ausência de quantidades. Mais uma representação. Eu tenho 8 vezes 10 vezes 10, porque 10 vezes 10, 100. E 8 vezes 100, 800 também. Mais 4 vezes 10. 10, 20, 30, 40. Eu tenho 4 grupinhos de 10. E quantas unidades será? Quantos grupinhos? Ali na unidade, nenhum novamente. Lembrando sempre que o 0 vezes 1 é a mesma coisa que nenhuma vez o 1. Então, se eu não tenho nenhum número, nenhum algarismo, eu tenho 0, ou seja, ausência de quantidades. Entenderam? Então, vamos fazer mais um. Agora, lá na página 185 do seu material, o exercício C. Vamos lá. A quantidade agora, 709. Então, vamos compor. 100. Lembrando que cada placa dessa equivale a uma centena, que é a mesma coisa que 100 cubinhos desse. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, eu já consegui compor centenas. E agora, eu preciso de dezenas. Olha lá, eu tenho 7 placas de centena e preciso de 0 dezenas, ou seja, eu não vou pegar nenhuma barrinha dessas. Mais 9 unidades. Unidades eu vou compor agora, para depois continuar fazendo a decomposição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que número nós formamos aqui? 709. Lembrando que eu não peguei nenhuma barrinha de dezena, porque o 0 indica ausência, não tem nenhuma. Se eu fosse compor sem utilizar as placas da centena, eu precisaria de 70 dezenas. O que seria isso? Eu teria que contar 70 barrinhas dessa. Olha, 1, 2, 3, até chegar no 70. Nós levaríamos bastante tempo. Dá certo? Dá certo. Mas não é viável, né? Nós, às vezes, gostamos de fazer mais rápido o exercício e mostrar que nós aprendemos. Então, vamos lá. 70 dezenas mais 9 unidades. As unidades seriam mais simples, mas ficar contando as centenas, as dezenas, não é ruim, só é mais demorado.
700 mais 9, ou seja, se eu fosse compor tudo pela ordem das unidades, eu teria que ficar contando 700 cubinhos desse, ou seja, provavelmente a gente ficaria aqui a tarde inteira, a manhã toda, o outro dia contando até chegar nos 700 unidades mais 9. Dá certo? Dá certo, mas como leva muito tempo, nós vamos utilizar a escrita aditiva e multiplicativa. Olha lá, eu preciso de 7 grupinhos de 100, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 700. Mais nenhum grupinho de 10. Por que mesmo? Porque não temos a dezena no número 709 quando eu separo em unidade, dezena e centena. O zero indica que eu não pego nenhuma barrinha dessa. Mais 9 vezes o 1. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E nós formamos o mesmo numeral, 709. E aqui embaixo, mais uma maneira de representar o 709. Ou seja, 7 grupinhos de 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100, vezes 7, 700. Mais nenhuma barrinha de dezena, nenhum grupinho de 10, mais 9 grupinhos de 1, que são os meus cubinhos que eu conto um por um. Olha que legal esse. Esse é o mais interessante também. Por quê? Porque agora nós vamos usar o famoso cubão. Olha que legal. Por que será que nós vamos usar o cubão agora? Olha lá. Eu tenho o numeral 1325. Ou seja, é um número que tem a unidade de milhar. Nesse cubão, se eu fosse contar os cubinhos que compõem esse cubão, eu precisaria contar 1000 desses. Ou seja, muito mais tempo. Então, nós utilizamos o cubão para representar a unidade de milhar, 1000, mais uma unidade de milhar, mais 3 centenas. Então, vamos lá para as plaquinhas, olha. 1, 2, 3. Então, aqui eu já tenho 1.300. Ainda está faltando 25. 2 dezenas mais 5 unidades. Então, vamos lá. 1.300, 10, 20. 1, 2 dezenas. E mais 5 unidades. Unidades, nós vamos compor com cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Olha aqui, né? 1.325. Agora, vamos ver outras maneiras de se compor ou decompor esse número. Nós podemos pegar esse número e decompor somente em centenas. Utilizaríamos 13. Então, tiro a unidade de milhar e precisaria de 13 placas da centena. Mais 2 barrinhas da dezena. Mais 5 unidades. Eu formaria 1.325 também. Se eu fosse utilizar somente dezenas e unidades, eu precisaria de 132 barrinhas dessa. Ou seja, muito tempo contando barrinhas da dezena. É importante? Sim, mas no momento, como vocês já sabem manipular esse material, já sabem o que representa, a quantidade que representa cada unidade, cada dezena, cada centena, nós já podemos partir para um numeral maior, para uma representação em maior quantidade. Então, seriam 132 barrinhas de dezenas mais 5 unidades. Ou 1.000
Agora nós vamos fazer a escrita aditiva. Olha lá, sinalzinho de mais, olha. 1000 mais 300, 100, 200, 300, mais 20, 10, 20 e mais 5 unidades. Então, nós retornamos para a posição inicial de quando nós fizemos o 1325. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Ou nós podemos dizer, uma vez um grupo de 1000 unidades, mais 3 grupos de 100 unidades, mais 2 grupos de 10 unidades, mais 10 grupinhos de... Perdão, voltamos. 1325, nós teríamos um grupo de 1000, mais 3 grupinhos de 100, mais 2 grupinhos de 10, mais 5 grupinhos de 1. Viu? É normal se confundir um pouquinho pela quantidade, é um numeral maior, mas o importante é não desistir. Continue estudando e vamos lá. 1325, eu também posso escrever dessa maneira. 1 vezes 10 vezes 10 vezes 10, porque 10 vezes 10, 100, e 100 vezes 10, 1000, e 1 vezes o 1000, 1000. Mais 3 grupinhos de 10 vezes 10. Um grupinho de 10 vezes 10 é o 100, e 3 grupinhos de 10 vezes 10, 300, mais 2 grupinhos de 10. Então, eu tenho aqui, ó, um grupinho de 10 mais um grupinho de 10. E, por último, 5 grupinhos de 1. Tudo certo? Então, vamos lá. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a sua professora. E releia novamente, refaça e vai dar tudo certo. Observe que o 0 multiplicado por 10 é igual a 0. Isso acontece com qualquer número que é multiplicado por 0. Como o 0 ele não equivale a nenhuma quantidade, tudo que eu multiplicar por 0, resultado 0 também. Ou seja, nada. Qualquer número multiplicado por 0 é sempre 0. Professora, mas e se eu fizer 1000 vezes 0? 0 também. E agora, nosso momento que nós tivemos hoje. Ou melhor, a nossa tarefa, né? A indicação da tarefa. Exercício 1, da página 189. Escrever por extenso os numerais trabalhados nos exercícios das páginas 184 e 185. Lembrando que vocês podem escrever com letra cursiva. Alguns alunos têm feito com a letrinha em bastão, mas você já pode continuar escrevendo como você estava fazendo na escola, lá na sua sala de aula. E bons estudos!